Aperture. Ui. John Peck. Essa influência ruim que dá, sabe? Porque eles aceitam o que o presidente fala. Essas pessoas acham que o presidente está certo em perseguir povos indígenas. Então, já que ele deu a autorização, então a gente vai fazer o que a gente quer. As pessoas se sentem livres para nos atacar. Hoje, esse é o grande problema. As pessoas estão se sentindo livres para nos atacar. Porque um presidente autoriza esses massacres. Libera arma. Quando ele falou em liberação de armas de fogo, foi pronto, agora acabou, cara. Quando uma floresta é incendiada, a fumaça toma espaço, dificultando a visão e sufocando todos que estão no seu meio. A mentira, como a fumaça, atrapalha nossa visão e nos impede de enxergar a realidade. Agora eu tô me sentindo o cacique. Mas é o cacique do nosso Brasil, rapaz. Vamos lá. Olha a minha linda Jupira ali, ó. Assim como a fumaça dos incêndios florestais que cobriu o céu de diversas regiões do país nos últimos anos, uma outra cortina de fumaça se levantou, a das mentiras contadas pelo próprio governo. Mas a mentira é apenas uma parte de algo muito maior que está colocando em risco todos os brasileiros: a desinformação, segunda maior pandemia que o país enfrenta. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nem outro país do mundo tem tantas florestas como nós. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. Segundo a Unesco, a desinformação se refere a tentativas deliberadas, frequentemente orquestradas, para confundir ou manipular pessoas por meio de transmissão de informações desonestas. A gente chama de mentira, né? Porque desinformação, fake news, são palavras muito difíceis para ser assimiladas. Mentira todo mundo sabe o que é, né? Você está contando uma história ali que não é real. De acordo com um estudo da Universidade de Oxford publicado em janeiro de 2021, o governo Bolsonaro promove no país uma indústria de desinformação para espalhar mentiras. Além do pagamento de dinheiro público para que empresas privadas e agências governamentais criem conteúdo falso, os próprios membros do governo são responsáveis pela veiculação de notícias mentirosas através das redes sociais. Várias contas robôs também são ligadas à família Bolsonaro e atuam para atacar opositores do governo e aumentar a polarização na sociedade. Notícias falsas são inventadas para manipular a opinião pública e são espalhadas tanto no Facebook e Twitter quanto em grupos de WhatsApp. Eu vi no Instagram, né, uma publicação falando que Bolsonaro, na reunião da ONU, falou que estava tudo bem, que em relação ao meio ambiente, né, que não estava acontecendo nada, que protege o meio ambiente, sendo que na Amazônia a gente está vendo muitas queimadas, não só na Amazônia, mas em muitas regiões do Brasil, muitas queimadas, muita exploração. A gente vê várias notícias e quando ele, que era para estar tentando, né, proteger o meio ambiente, porque é essencial para toda a população,
Se não tiver árvores, a gente não consegue respirar. Então, a gente vê essa mentira, né, dele, e comumente, assim, tão na cara dura, sendo que no país todo acontecendo queimadas, exploração. Digamos assim, a incidência política, realmente, aí das redes sociais, assim, de uma maneira mais forte, ela começa, até onde eu recordo, e também da forma como eu vivi isso, né? Porque no meu trabalho como jornalista, como pesquisador, eu vivi isso. Isso acontece ao longo de 2011, 2012, preparando algo que eclodiu, assim, uma grande bomba, digamos assim, a partir de 2013, né? Com as chamadas mobilizações de rua, de junho de 2013, etc. e tal, que atingiram o país todo, né? E o que aconteceu nesse período, né? Se você buscar os números, né, do crescimento do Facebook no Brasil, você vai ver que é exatamente nesse período aí, entre o segundo semestre de 2011 e o ano de 2012, que o Facebook instala escritório, deflagra realmente uma política de expansão no Brasil, né, e o número de usuários aumenta exponencialmente, né? Mas, ao longo de 2013, a gente foi percebendo, na verdade, que o que estava em curso ali era algo que tinha, de fato, um potencial transformador na sociedade incrível, mas, ao mesmo tempo, também tinha um poder de destruição também muito grande, né? Nós temos um debate que é sudestocêntrico, digamos assim, né? E que tem e que cercou muitos bezerros aí ao longo dos anos e deixou passar boiadas inteiras, né? Que foram avançando aí pela Amazônia, né? Sobretudo, e pelo Cerrado, né? Regiões que são pouco conhecidas, no fundo, e essa estrutura viciada, digamos assim, que nós temos na mídia, colaborou muito para que uma parte enorme da população fosse alijada, né? Alienada, permanecesse alienada, digamos assim, diante desse debate. No contexto da Covid-19, a Organização Pan-Americana alertava que grande parte da desinformação se baseia em teorias conspiratórias, que insere elementos dessas teorias em discurso que parece convencional e acaba circulando e sendo absorvida rapidamente, mudando o comportamento das pessoas e possivelmente levando-as a correr riscos maiores. Fake news faz parte da nossa vida? Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Diferente de uma mentirinha, a desinformação disseminada pelo chefe da nação é capaz de afetar diversos setores, incluindo o ambiental. Quanto mais elas são contadas, piores são os crimes cometidos contra a natureza e contra os povos indígenas. Toda figura pública, ela deixa um legado, seja ele político, influenciador, celebridade. O que aquela pessoa diz é levado a sério por quem a segue. Inevitavelmente, porque você começa a defender valores, ideias. Quando você diz, acho ruim essa ideia de dizer que é indígena, como a gente teve um ministro dizendo isso reverbera na população. Reverbera. As pessoas estão ali esperando a voz daquela pessoa que elas seguem. E de um jeito muito direto, elas estão sendo impactadas por um conteúdo que vai prejudicar, né, milhares de pessoas. Quando você tem um governo que diz que não vai demarcar uma terra indígena, você deixa um recado muito claro, né, sobre os direitos que essas pessoas não vão ter. Figuras do agronegócio têm um papel decisivo nisso. Então, não é só a questão indígena. São os outros interesses. Devastação do meio ambiente são interesses conectados com grupos políticos. O crime organizado só é organizado porque ele elege seus candidatos, porque ele tem gente no judiciário, porque ele tem gente no Ministério Público, porque ele tem gente nos diferentes locais de poder, digamos assim. A gente tem uma palavra que se chama urupá. Urupá. A terra é uma só. Então,
Por que eu falo isso hoje? Porque os mais velhos nos ensinou. Não tinha fronteiras, nunca teve fronteiras para nós, até hoje não tem fronteiras para nós. O primeiro elemento comercial dessa indústria do crime ambiental é o mercado de terras ilegais. Então, esses vão, desmatam, grilam, roubam uma terra pública, desmatam, levam lá meia dúzia de bois e vendem no mercado negro que existe no Brasil de pecuaristas que compram. E aí depois esses pecuaristas começam a pressionar os políticos locais, na Amazônia, no Cerrado, para eles mudarem o marco legal e fazerem a regularização fundiária. Esse crime organizado já percebeu que o ex-presidente seria eleito e já os desmatamentos explodiram nessa época, a partir de agosto de 2018. Após 2018, as taxas de desmatamento subiram no país. E em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, a área devastada subiu de 7.500 km² para mais de 10.000, o que equivale a 6 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. A mesma situação ocorre com as áreas queimadas. A diferença entre 2018 e 2019 é o equivalente a 65.000 km², o que corresponde a 65 vezes a área da cidade do Rio de Janeiro. Já o desmatamento começou a aumentar no governo Dilma, mas o que destacou o governo Bolsonaro foi principalmente que esse aumento foi intencional. Mudou o discurso, certo? Embora no governo da Dilma e do Temer o desmatamento tinha aumentado um pouco, não foi feito nenhuma ação para desmontar o IBAMA, desmontar o ICMBio, atacar o INPE, mas o principal do governo Bolsonaro foi a mudança do discurso. Foi o incentivo ao desmatamento, o incentivo ao não controle, vamos dizer assim, né? Nos últimos anos, o orçamento destinado ao Ministério do Meio Ambiente caiu severamente no país, em sentido oposto às promessas de investimento feitas pelo presidente da República. Em 3 anos de governo Bolsonaro, a queda de recursos foi de 45%, o orçamento que é destinado para administração, fiscalização e políticas de preservação ambiental no país. A mensagem dele é muito ruim, né? Porque é uma mensagem que, de uma certa forma, estimula aqueles que querem explorar de uma forma predatória o nosso meio ambiente, né? Além disso, o Fundo Amazônia, que tem por objetivo a captação de doações para preservar a floresta, está suspenso desde 2019. Por causa das mentiras e falsas acusações do presidente, recursos vindos de países como Alemanha e Noruega não foram utilizados. Os dados são do relatório Passando a Boiada, realizado pelo Observatório do Clima, divulgado em janeiro. Enquanto o governo cede às pressões e diz se comprometer aos acordos internacionais como os assinados na Cúpula do Clima deste ano, na prática, suas atitudes são outras. Bolsonaro continua deslegitimando os órgãos ambientais e apoiando no Congresso Nacional projetos de lei que flexibilizam a preservação e fiscalização e vão aumentar o desmatamento. De uma certa forma incentivou, né, para odiar os índios, assim, né, de fazer com que os não indígenas que não conhecem a cultura, que ficassem com essa imagem, né, os apoiadores deles, assim, os fazendeiros que já tinham esse conflito com os indígenas, aí eles se sentiram mais seguros, assim, de atacar os povos indígenas e de apoiar ele e não nos apoiar, né? Enquanto o governo vira as costas para os golpes que estão destruindo o meio ambiente, os ataques físicos e psicológicos também são cada vez mais vorazes aos guardiões das nossas florestas, os povos originários. Assim, a gente indígena, quando nasce, a gente já nasce meio com a missão, né? De proteger a natureza, proteger o meio ambiente. Realmente, a gente fala que nós somos os guardiões da natureza, porque a gente se preocupa muito com o meio ambiente, com a natureza, porque a gente sabe, a gente tira alimento dela, o ar que nós respiramos vem dela.
E aí a gente não sei o que passa na mente dessas outras pessoas. Eu acho que o dinheiro acaba tomando conta da mente dessas pessoas, mas esquece que o meio ambiente, a natureza, ela é essencial. Mentiras, né? E tudo isso que eles dificultam só aumenta mais o desastre ambiental, a exploração que acaba destruindo o meio ambiente. O relatório do Conselho Indigenista Missionário denuncia que em 2020 o assassinato de indígenas teve um aumento de 61% com relação ao ano anterior. Os casos de violência contra esses povos também aumentou em 10% e as invasões de terra subiram em 137%. Você tem um impacto, né, no nível federal, né, estadual, municipal. Né? Estou falando de parlamentares, sociedade civil. Mas quando você tem mentiras rolando em vários grupos, inevitavelmente você tem um impacto que é o impacto que eu chamo que é o impacto no chão. O que significa impacto no chão? É um impacto dentro daquela comunidade, para aquela liderança, que no final das contas pode significar a morte de uma pessoa. Né? Então, ela vai causar rachaduras dentro daquela comunidade e isso vai ser super importante para que outros atores consigam entrar, né, e desestabilizar aquela comunidade. Pode causar o enfraquecimento de uma liderança importante e aí quem assume pode estar ligada a outros interesses. Você pode provocar expulsões dentro de uma comunidade indígena e no final, em muitos casos, ameaça. Né? Então assim, é aquela pessoa que está atrapalhando. Como resolver esse assunto? Em muitos locais, resolver esse assunto significa bala. Mas eu acho que é mais desinformação mesmo, né? De não conhecer os povos indígenas e de ver que muitas coisas assim que são espalhadas, assim, de que o índio é vagabundo, que o índio quer terra para quê? Se não trabalha. Então são coisas assim que prejudicam muito a gente, porque a gente não quer florestas para poder derrubar, para poder criar gado, para poder, né, fazer prédios e prédios para poder ficar rico, né? Isso não é o que a gente almeja, né? A gente quer um mundo para criar nossos filhos, para gerações futuras virem e viver bem, né? E não só para a gente, para os seres humanos em geral, porque se acabar tudo, ninguém mais vai sobreviver. Então a gente tinha que ter um reconhecimento disso, né? O nosso trabalho é seguir informando e pensar nesses outros caminhos, na distribuição. O trabalho do jornalista é contar as histórias que ninguém quer que sejam contadas. Então a gente precisa continuar olhando para o poder, olhando para os dados, olhando para as histórias das pessoas, olhando para elas como fonte de informação. O conhecimento de uma liderança não pode ser maior ou menor que o de um cientista, porque é um outro tipo de jornada, outro tipo de jornada de conhecimento, de ancestralidade. Não temos mais tempo. Não temos mais tempo. Acabou o tempo. O que tinha para fazer tinha que ter sido feito antes. Enquanto a desinformação vinda do próprio governo continua, os ataques ao meio ambiente causam não só a derrubada iminente das florestas vegetais, mas também da floresta humana, como vimos durante quase 2 anos de pandemia. Parte do ecossistema global, a existência humana depende da sobrevivência integral das florestas e do planeta.